Fala, labuteiros! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em nosso primeiro episódio do ano de 2026. E aí quero saber como é que vocês passaram de ano novo, rapaz. Conseguiram descansar ou tiveram que passar o ano novo da labuta? Deixa nos comentários. E esse nosso primeiro episódio de 2026, estamos aqui com a honra de estar recebendo Caleb Santos, que ele é um profissional, um servidor público há mais de 10 anos e que ele vem trabalhando há bastante tempo nesse segmento e viu que a comunicação é um diferencial. E aí ele hoje tem um projeto que é o Impact in Business, que vem justamente para falar sobre a oratória, sobre as comunicações e as habilidades que a gente precisa estar desenvolvendo, porque não é só uma habilidade, são várias habilidades. Correto, Caleb? Corretíssimo, Toninho. Oi, pessoal. Meu nome é Caleb Santos. Eu estou muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de estar aqui sendo o inaugural de 2026 da Labuta. A minha família, agradeço por todo o apoio, a equipe que faz parte aqui do Labuta, Paulo e Eric que está aqui conosco. Agradeço também a todos aqueles colaboradores que fazem parte comigo lá do meu trabalho, seja na Presença Impacto, seja na Câmara de Vereadores de Petrolina. Eu acredito que todo esse conhecimento que a gente carrega precisa ser levado e eu sou grato a Deus e a você e a todos aqueles que fazem parte da minha vida. E é isso mesmo, Toninho. Nós estamos aqui em 2026 para justamente falar sobre comunicação, as habilidades que um comunicador, um líder de sucesso, ele precisa ter e, se não tem, começar a buscar. E realmente é uma habilidade que é essencial. Mas antes de falar a questão da comunicação, eu queria entender com você, Caleb, o que a falta da comunicação pode acarretar no ano de 2026, que é um ano que hoje a gente vive comunicado e que a gente fala diariamente com várias pessoas em vários formatos. Como assim? Seja no formato de stories que você vai falando, seja por texto, seja por áudio, seja até por meme que você manda. Então, qual é o problema quando você tem uma comunicação não assertiva? Eu gosto bastante de um pensador e referência em administração e, consequentemente, administração e comunicação moderna, que é Peter Drucker. Ele fala que o líder, aquele que está à frente e influencia pessoas, ele precisa discernir que não é somente aquilo que se fala que comunica, mas também as suas ações, as suas palavras, aquilo que você se veste, como você se comporta. Nesse ponto, eu trago que a adaptação é uma das melhores formas de conseguir transitar pelos diversos canais, seja pela rede social, seja no seu ambiente corporativo, seja no seu dia a dia em casa, no trabalho. Quando você começa a descobrir como os ambientes funcionam e qual é a forma de se comunicar naquele local, você consegue transitar e ter uma comunicação mais eficaz. E comunicação é uma habilidade que ela vem de berço, a gente nasce sabendo, ou é uma habilidade que a gente pode estar desenvolvendo? Basicamente, é algo que é desenvolvido. Mas por que existe um certo mito que as pessoas falam que fulano é comunicador, fulano sabe falar bem? Então, por que disso? Por que acontece esse mito? De acordo com a psicologia e com vários médicos da área, da psiquiatria, até mesmo da pediatria, que estuda ali o desenvolvimento da fala enquanto somos crianças, justamente os estímulos, existem estímulos que são responsáveis por nos dar esse impulsionamento na fala, e também os externos, mas também existem aqueles que são os internos, que são algumas. Podem existir dificuldades que precisamos superá-las, e isso por meio de tratamento, de terapias, de acompanhamentos a gente consegue. E o que a gente pode fazer? É conseguir identificar já quando a criança está naquele período ali de comunicação, de iniciar as palavrinhas, de iniciar o seu convívio social com os amiguinhos da classe, identificar se ela é uma criança que já tem uma abertura ou se não, ela é um pouco mais retraída, o porquê disso acontecer, e identificar já nos primeiros anos vai fazer com que
no futuro, quando se tornar adulto, não seja um problema se comunicar com os outros. Na sala de aula é muito comum alguns fugirem dos trabalhos de classe. Aqueles que se escondem atrás do quadro ou preferem ficar nos bastidores. E eu, enquanto consultor e mentor de profissionais da área da comunicação, para líderes, para gestores, hoje eu já tenho no meu know-how advogados que eu já atendi, biomédicos, políticos, e o que eu pude perceber é que existem algumas barreiras emocionais que talvez ficaram no passado e que não foram ajustadas. E por isso precisamos sempre verificar quais foram as barreiras criadas. Será que houve algum momento na nossa infância, adolescência ou até mesmo na juventude que travou o nosso emocional? Mas sendo prático, então, respondendo a pergunta, seria que existe sim como você se desenvolver a habilidade de comunicação, mas precisa entender dentro da sua trajetória qual foi o seu caminho percorrido. Isso. Que cada um vai ter o seu. Isso mesmo. Qual foi? Entendeu? A pessoa ela pode nascer. Eu vou trazer o meu caso, certo? Quem me conhece há mais tempo aí sabe que eu sou agoniado e tal. Comecei a falar bem mais, tive um atraso na fala, comecei a falar com 5 anos mais ou menos. Isso foi um problema muito grande para mim nessa questão de comunicação, de falar passadamente, de a cabeça acompanhar como a minha fala que minha cabeça fale, que eu fale de acordo com a minha cabeça pensa, que ela pensa muito rápido e eu quero acompanhar e não consigo isso. Então a comunicação para mim foi uma coisa que eu sofri bastante no começo da minha infância por não ser compreendido e quando tentava muitas vezes era mal compreendido, né? Então isso é uma coisa que eu falo que para mim foi uma coisa que é um desafio. Só que no mundo empresarial, o que a comunicação ela consegue estar trazendo e como é que a gente entende se a gente está sendo assertivo ou não? Porque eu vejo que, eu hoje, mesmo eu tentando trabalhar e tentando melhorar minha própria comunicação aqui no Labuta, ou até na minha vida empresarial, pessoal, enfim, fora daqui, eu vejo que às vezes eu fico pensando, pô, será que eu estou realmente melhorando? Será que eu não estou? Então como é que a gente consegue estar fazendo uma avaliação de progresso ou não? E o que é que seria progresso nessa comunicação? Eu vou dividir em 2 partes essa pergunta que você me fez. Sobre o acompanhamento. A gente precisa ter mentores e consultores próximos a nós. Pessoas que são especialistas nesse tipo de trabalho. E elas vão conseguir, por meio de um plano detalhado, analisar quais são as suas metas, aquilo que você deseja, quais foram as suas dificuldades e, a partir disso, traçar um plano estratégico para qual vai ser o seu objetivo final enquanto comunicador e acompanhar esse progresso, tá? Então, a primeira dica que eu dou para você é realmente ter perto um consultor, um mentor que esteja alinhado com seus objetivos para justamente poder acompanhar o seu desenvolvimento. E a outra pergunta que você falou sobre essa questão de a gente saber lidar com o meio. Isso que você perguntou também. Basicamente, quando você fala sobre a comunicação, é você conseguir trazer para o mundo exterior aquilo que está dentro de você. A dificuldade de falar antes de pensar, existem diversos sintomas que podem ser analisados de pessoas que precisam buscar um tratamento relacionado a essa área e é super normal. Pessoal, busquem sempre ajuda mesmo, seja de médicos, psicólogos, mentores, consultores, porque você, líder, que vai ocupar ou que já ocupa atualmente alguma função que exige fala, que exige raciocínio e que principalmente exige delegar funções, precisa ser muito claro nas suas decisões. Então, a partir disso, a gente consegue trazer o autoconhecimento. É muito importante também, Toninho. Eu acredito que o autoconhecimento por meio de técnicas específicas e ter perto pessoas que vão acompanhar o nosso progresso. Eu acredito que isso funciona.
Agora, existem várias histórias de pessoas que são competentes naquelas funções técnicas, funções mais operacionais. Sim. E muitas vezes elas são promovidas e saem de um cargo mais técnico para um cargo de gestão, para um cargo de liderança, e infelizmente não tem êxito nisso. A comunicação é o principal problema, mas se é ou não é, ou quais são os problemas que podem ocorrer nisso? Então, como é que você enxerga essa parte das habilidades de quando você é promovido para sair de uma área para outra? Porque assim, eu vejo que são dois momentos. O caso de pessoas e relatos que não deram certo, mas para quem está nessa posição ou pretende estar nessa posição, como é que ela consegue ter êxito? Entendeu as duas perguntas? Isso. Eu acredito que nós consigamos trabalhar e entender. Eu fico imaginando o gestor que promove alguém que não tem essa habilidade ainda para um cargo de chefia sem antes ter feito essa análise. É muito preocupante, tá? Então, já fica uma outra dica para quem é gestor, quem está em busca de alguém que vai estar ao seu lado para tomar a frente de pessoas. A análise de saber se essa pessoa está preparada naquele momento, com a sua postura, com a sua fala, alinhada aos propósitos da empresa ou da organização. Por quê? Quando você tira uma pessoa que está muito no operacional e tem uma rotina pré-estabelecida, tem competências técnicas maravilhosas, mas não passa primeiro para depois por um treinamento voltado para oratória e comunicação, fica muito mais difícil, Toninho. Pode ser um choque muito grande. Ela do nada está cumprindo sua rotina e agora é convocada para ser a organizadora de um evento, para falar em nome da instituição, para dar feedbacks de desenvolvimento para os seus liderados, que antigamente era mais conhecido como feedback negativo ou crítica construtiva, mas a gente tem trabalhado mais com feedback de desenvolvimento, que é focado nas ações. Certo. Então, é justamente isso. Sinalizou algum colaborador que precisa, que você quer fazer essa promoção de liderança, antes precisa se capacitar. Capacitação. Investimento naquele servidor ou naquele colaborador, primeiro na oratória, na comunicação dele, para que ele seja uma referência para os liderados também. Mas por que a comunicação seria esse ponto principal para ser um líder bom? Isso. Porque, assim, por que a pessoa, para ser um líder bom, tem que se comunicar bem? Eu toco nesse ponto porque eu trouxe até aqui Stephen Covey, que é um autor e educador de liderança e voltado também para a comunicação, e ele fala que a gente precisa buscar se compreender para depois ser compreendido. E nesse ponto eu trago o seguinte: a partir do momento que você busca melhorar a sua comunicação interna com você, buscar entender quais são os seus lados positivos, aquilo que você tem que é potencializável, mas que também precisa ser melhorado, você vai estar mais pronto para liderar pessoas no sentido de influenciá-las para os caminhos da organização. Nesse ponto, eu também falo sobre você conseguir desenvolver, Toninho, ali junto com aquele colaborador ou aquela pessoa que você deseja, intensivar mesmo, fazer um intensivo com ela de tudo aquilo que é necessário para que ela se torne a cultura daquela empresa, a cultura daquele lugar. Ele não vai ter, essa pessoa, infelizmente, que vai assumir cargos e funções de liderança, ela não vai ter como ficar 100% dentro de salas trancadas, se isolar. Hoje eu não estou com vontade de falar com os liderados. Existe isso, mas não pode. Não tem como você ser um líder sem ter essa questão de contato. Agora, existe como uma pessoa liderar sem se comunicar bem? Comunicar que eu falo no sentido mais só da fala. Isso. Aí, bom, a comunicação, ela tem diversas vertentes. Eu costumo dizer, inclusive nas minhas sessões, que pensa numa árvore aí, e você imagina que existe uma raiz, um tronco, um caule, várias ramificações e folhas. Certo.
como se fosse mesmo a comunicação sendo essa parte das raízes do tronco, e quando chega mais acima nós temos as folhas, que aí entra a comunicação visual, a comunicação não verbal, a comunicação verbal e dentro da comunicação verbal, a oratória. E aí nesse ponto a gente chega, porque a compreensão ela precisa ser refinada. Não é, eu falei assim, ele entendeu assim, está ótimo. Não é assim que funciona. A gente precisa refinar. Não é sobre como o outro, não é só sobre como eu entendo, mas como o outro entende. Isso reduz muitos conflitos. Pensar antes de falar alguma palavra específica, lançar algo sobre algum colaborador é muito sério. Então a gente precisa, sabe? Precisa muito buscar esse tipo de conhecimento. Trazendo essa parte como você trouxe de conversas difíceis, né? Conversas complicadas. Quando você é empresário, você é empreendedor, você é um líder, nem sempre as conversas são boas, nem sempre são conversas fáceis de a gente estar lidando. Então, como é que a gente se prepara para ser comunicativo, para dar uma notícia triste? Existe alguma metodologia, algum processo para dar uma notícia triste, seja para um caso de demissão, ou seja para um caso de corte de redução de custo, ou demitir outras pessoas da empresa, enfim. Como é que a gente pode transmitir de forma melhor uma notícia triste? Bem, é uma excelente pergunta, Toninho, porque atualmente precisamos sempre dar notícias e feedbacks e situações que nos pegam de surpresa. E nesse contexto eu gosto muito do psicólogo e criador que desenvolveu a comunicação não violenta, ele que é um dos principais autores relacionados a essa área, que é o Marshall Rosenberg. E ele fala bastante sobre a gente ser bem objetivo no que precisamos tratar, reduzindo ao máximo as emoções, até mesmo naquele momento que você precisar dar um feedback, falar algo que seja relacionado à negatividade, preparar as suas emoções. Acredito que uma das formas melhores de se fazer isso é as suas emoções. Tá, agora sim. Tu conseguiria ser um pouco mais prático? O que é que seria melhor cuidar das emoções? O que é que seria isso? Posso sim. A orientação básica é a seguinte. Preciso fazer um comunicado ou uma reunião que não estava agendada com os meus colaboradores ou até mesmo com um colaborador específico. Eu acabei de ter uma briga num telefone com alguém da família, por exemplo, ou até mesmo com alguém do departamento. Teve uma discussão e naquele momento a minha emoção está acima da minha razão. Um exemplo, primeiro exemplo. Segundo exemplo estava no trânsito, bateu alguma coisa no carro e aconteceu um desgaste. Aí. Isso. Outra situação que pode ter sido de diversos contextos, mas que tire você, que possa desviar você da razão daquele momento, entende? Se possível for você transferir essa conversa, esse momento de tensão para outra data, outro horário, melhor. Caso contrário, você vai precisar mesmo ter um momento a só com você, evitar bebidas muito estimulantes, cafeína, bebidas guaraná, que vão fazer com que você fique muito mais ativo. Isso pode fazer com que você fale palavras que você não queria falar naquele momento. Entende? Então, buscar entender como eu estou agora para falar de uma forma não violenta. Teve não sei se foi um podcast ou se foi um vídeo que eu vi do Joel J falando em relação a uma palestra que ele ia dar no evento. A palestra dele ia ser pós-almoço. E aí, dentro dessa palestra pós-almoço, ele falou almoçar e tal, e ele comeu apenas folha, comida bem leve. E aí perguntaram pra ele, você vai comer só isso, você não vai comer carne e tal, outras coisas? Ele falou, eu não vou porque se eu comer bastante, vai pesar. E se eu pesar, eu vou ficar mais... meu barriga vai pesar mais, vai gastar mais energia, e não vou ficar no meu melhor formato de conseguir estar fazendo podcast, ou conseguir estar fazendo a palestra para poder estar entregando um melhor resultado. E foi uma coisa que me pegou, justamente essa questão de lidar com almoço, lidar com comida.
que você trouxe esse exemplo aí também, então eu percebo que, pô, se a gente tá sem comer, se a gente tá com fome, perto da hora do almoço, ou pós-almoço, isso naturalmente a gente pode nem perceber, mas vai deixar a voz mais irritada. Também é um exemplo que eu vejo que eu já vi acontecendo comigo depois desse relato do Joel J. Isso. Acontece de forma bem natural e imperceptível para nós, mas o nosso corpo ele já sinaliza algo errado. E eu gosto também muito de Daniel Goleman, que ele fala sobre essa parte de inteligência emocional. Tá ligado à inteligência emocional, você reconhecer as suas emoções para se comunicar primeiramente com elas e depois com os outros. Entende? Voltando para aquela questão do feedback de desenvolvimento ou até mesmo a notícia ruim. É sondar como eu estou para transmitir essa mensagem, essa comunicação nesse momento. Certo. Outra coisa, isso vai fazer com que você seja mais objetivo na sua informação, retirando aquela questão da emoção tão forte e sendo menos impactante no sentido negativo do que a pessoa, para que ela retire o lado pessoal, entende? Sim, Ele está sim. fazendo isso contra mim. Acontece muito. Agora, indo para esse lado que você trouxe de ser mais objetivo, Isso. de a gente conseguir ser assertivo naquela comunicação. Porque muitas vezes a gente conversa e no final parece que aquela reunião não levou em nada. Isso. Então você fica rodando num círculo ali que você fica perdido e no final parece que a reunião não serviu para nada. Então como é que a gente pode construir reuniões que sejam realmente objetivas? Que ela não seja ficar rodando, ficar igual cachorro, correndo atrás do rabo, sabe? Isso. Eu participei de uma mentoria com Camila Farani, que é uma das empreendedoras no Brasil voltadas para startups e também investidora anjo. Ela é fenomenal e ela deu uma palestra no Sebrae e falou sobre isso e que eu aplico atualmente e dá muito certo. Você colocar 5 pontos essenciais que quer comunicar durante aquela reunião de forma bem estratégica e principalmente do que é mais urgente ser tratado. Isso vai fazer com que esses 5 tópicos, até 5 tópicos, acima disso, você acaba gerando um cansaço de sobrecarga de informações. Então, no caso, seria antes da reunião começar, ter 5 tópicos Isso de discussão. mesmo. Principalmente porque o líder já precisa chegar lá com esse direcionamento, senão fica vago, cada um entra em assuntos e tópicos diferentes e se torna improdutivo. E não é isso que nós queremos enquanto tempo. Tempo é recurso e tempo ele não volta. Dinheiro a gente consegue novamente, mas o tempo ele não volta. Então reuniões produtivas por uma comunicação assertiva é possível. Rapaz, o bem mais precioso que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo, né? Todo mundo acorda e dorme, tem suas 24 horas, só que, infelizmente, para cada um vai ser diferente como é que vai ser gastado esse tempo. Então, perder tempo com coisas prolixas, com coisas que a gente pode otimizar, seja para estar descansando, seja para estar com a família, ou seja para estar produzindo mais para a empresa, para a sua labuta, para o seu trabalho, né? Então, isso é uma coisa realmente importante. E assim, eu vejo que você falando isso, a questão de anotações, tem uma coisa que eu aprendi que a gente sempre tem que estar anotando. Então, tudo na vida eu sempre faço isso. Deixa eu anotar. Vou fazer o que? Tal coisa. Tem isso. Faço meus 5 tópicos, 3 a 5 tópicos e vou organizando. Às vezes tenho que anotar mais, dependendo da reunião, pelos tópicos da reunião e tal, mas são estratégias que a gente tem que estar adotando para poder estar tentando se comunicar melhor, tentar ser mais assertivo e não ser mais prolixo. Mas, além dessa questão da habilidade de comunicação, hoje, atualmente, a gente vem uma demanda muito grande de problema com a questão de social, com as habilidades, com as soft skills que vem ocorrendo, com essa evolução que tem das IAs, do avanço que ocorre com o mercado que existe em si. Que a gente vem num momento que tem muito um avanço da tecnologia que está tomando conta de alguns empregos. E aí vem a questão dessas habilidades, como é que a gente pode introduzir isso, como, por exemplo, a questão de vídeos de montagem, de reportagem, de fake, que é as fake news que estão com essa repercussão, mas também tem a questão de se posicionar nessas redes sociais. Sim. Então, dentro de comunicação, a gente tem a comunicação para esse público de rede social, que nesse meio que a gente está vivendo,
a gente vive comunicando entre a sua voz, o que você quer trazer e quer falar, mas também vive competindo com informações que muitas vezes são informações falsas, são informações que estão fora até do contexto, mas de acordo com a inteligência, de acordo com como faz, consegue ser competitivo e trazer a verdade. Então, como leitor, como pessoa que está ouvindo, como é que a gente consegue estar diferenciando esses tipos de matéria, esses tipos de comunicação, com inteligência artificial, fake, falsa, com comunicação verdadeira, honesta? Como é que a gente, como ouvinte de consumidor de matéria, a gente consegue fazer isso? E para os empresários que estão gerando conteúdo, como é que a gente consegue estar utilizando esse processo para o nosso benefício? Sim. Nesse ponto, eu vejo a atuação dos poderes do Brasil, o legislativo, o executivo e o judiciário, já por uma cadeia de comunicação. Em qual sentido? De simplificar ao máximo as informações. Existe até normas do judiciário que já estão em busca de simplificar aquilo que pode se tornar um pouco mais difícil de ser compreendido. Estamos caminhando para um tempo de gerações que as leituras estão se tornando menores, o tempo na rede social ele é longo, porém com leituras mais curtas. Nesse tópico a gente já entra nessa situação da simplificação mesmo, sabe? Buscar uma linguagem que atenda a maior parte do público, por mais que seja a internet, a gente consegue, por meio hoje do Instagram, definir quais públicos o meu Através do tráfego pago, né? Isso, o meu conteúdo pode abordar mais. Porém, lá dentro, O tráfego pago e o algoritmo também, que vai influenciando, né, as isso recomendações. vai influenciando, mas mesmo assim, você pode atingir outras gerações que estão ali acessando. Simplificação da mensagem, torná-la o mais objetiva possível, de acordo com a língua portuguesa, vai ser a chave para você alcançar e se comunicar com a maior clareza possível. Evitar muitos jargões, coisas que são fora do conteúdo, se for um conteúdo mais generalizado. E nesse ponto entramos na inteligência artificial. Basicamente, a IA ela veio para revolucionar e tem muitos benefícios no conteúdo que ela traz e no que ela gera. A partir disso, a gente consegue fazer o quê? Simplificação. Eu acredito que seja a chave daquilo que a gente pode buscar enquanto comunicador. Definir como eu quero me comunicar, com quem eu quero me comunicar e quais formas eu consigo acessar aquele público. Rapidamente, espera aí, vamos para dar tempo de anotar de novo. Isso. O pessoal anotar. E essas são as habilidades para ser mais assertivo. Isso. Aí qual são? Poderia repetir, por favor? E repete novamente Não, agora. as habilidades que tem que ser que você falou, que seria se comunicar, simplificar. Isso, comunicação, a Ação, simplificação ação. e o público-alvo que você deseja alcançar. Basicamente, Certo. se você definir isso, vai se tornar muito mais simplificado e mais objetivo o seu trabalho. Nesse ponto que você falou sobre como descobrir se aquilo é na IA ou se não é, se é verdadeiro ou se não é, estamos em um momento de descoberta. Existem algoritmos que conseguem identificar, o Gemini, inclusive, você consegue colocar se uma foto ela é ou não é gerada, só que ainda não é algo muito sólido. Eu acredito que é um processo que estamos em construção. A comunicação digital, que aí é onde entra a comunicação digital, ela cresce numa velocidade extraordinária. Uma comunicação que há 10, 20 anos atrás não existia, de um continente para o outro, hoje já acontece. Com traduções simultâneas. Eu assisto inúmeros jornais dos Estados Unidos que eles colocam a tradução simultânea dos discursos ou até mesmo dos momentos que as autoridades norte-americanas precisam falar. E é impressionante. Imagina, antes você ter que fazer 4, 5 anos de cursinho, de um curso específico em inglês para poder entender ou até mesmo se comunicar. E hoje, você, por meio da IA, chegar em um restaurante, ligar o seu telefone e ele fazer uma tradução. É algo bem
rápido. Então vamos ver. O caminho da comunicação digital ele tem muita coisa para inovar. E nesse ano de 2026 é um ano que tem muitas oportunidades, seja pela questão da Copa do Mundo, que vai dar muito feriado, também que é por lado uma coisa boa, coisa ruim, mas a gente também tem a parte política, que é a questão do período eleitoral que a gente tem e que a comunicação é o principal arma do político para conseguir o voto, que seja ele pedindo voto para cada pessoa ali no dia a dia ou seja no como é que chama aquele rapaz que passa na TV, esqueci agora? O horário eleitoral. Isso, Seja período pelo eleitoral. horário eleitoral, seja por publicação de rádio, enfim. Então a comunicação esse ano é um ano importante. Então, para quem está querendo se candidatar nesse ano, em 2026, quando é que ele tem que começar a se comunicar? Ele tem que se comunicar já deveria ter começado, é no período eleitoral? E quais são as preocupações para esse público quando vai se comunicar? Isso. Vamos lá. O público político e de autoridades públicas, que inclusive eu trabalho com esse público e atendo a esse público também na minha consultoria e mentoria, é um público que exige um direcionamento ainda mais profundo. Na política, temos o voto, que é o principal capital do político. Conquistar pessoas é gerar conexão com elas. Como fazer isso? Apenas presencialmente? Não dá mais. Precisa também, por meio dos canais digitais, alcançar pessoas e se conectar com elas. Você falou sobre quando começar a se aperfeiçoar, a aprender. Eu costumo dizer para os meus clientes que ontem, porque não dá. Atualmente, daqui para frente, os cidadãos que vão votar em você ou em qualquer outra pessoa, elas estão em busca de qualificação ainda maior. Tem esse desejo. Os jovens, a juventude que está chegando, eles gostam e compreendem quando um político ele sabe se comunicar bem e tem uma responsabilidade sobre aquilo que fala. O público-alvo e a definição do seu projeto, do seu propósito, vai ser o diferencial. Uma oratória assertiva. A gente precisa... A língua portuguesa, infelizmente, vemos políticos que não conseguem ainda ter uma clareza nas suas palavras, nas suas falas. Isso desgasta a imagem. Não tem como mais. Então é treinamento, aperfeiçoamento, investimento. E quando eu falo investimento, não é só de recurso financeiro, mas de tempo também. O conhecimento ele não é do dia para a noite. Inclusive o Labuta está aqui. Parabenizo Toninho e toda a equipe, porque o Labuta ele é um referencial e é um diferencial dos meios de comunicação que tem aqui na nossa cidade que trazem conteúdo de relevância, que vai fazer uma transformação. Tentamos trazer pessoas aqui para poder estar ensinando para a gente essa questão de comunicação, essa questão da oratória, ou essa questão de se desenvolver habilidades, seja como a oratória Isso ou seja outras mesmo. habilidades. Eu vejo que o Labuta, para mim, me ajudou muito a me desenvolver a oratória, como falar, como tá me posicionando nisso, né? Isso. E eu vejo que eu tenho ainda muito a melhorar, muito a aperfeiçoar. Isso. Que eu vejo que, às vezes, eu quero ficar mais agitado, eu quero falar mais rápido e tal, e infelizmente eu não consigo acompanhar a linha de raciocínio com as coisas, né? Isso. Agora, Caleb, indo para a questão das soft skills que o líder de 2026 ele precisa ter, a gente tá falando de comunicação, mas quais outras habilidades a gente precisa estar nos desenvolvendo? Perfeito. De acordo com a Harvard Business School, que é uma referência em estudos relacionados a essa área da comunicação e interpessoalidade, as soft skills, ela faz parte dos líderes que vão se destacar no futuro. Se não temos algumas delas, precisamos então buscá-las. Gente, o dom, ele é trabalhado. Se você possui algum tipo de dom ou você acredita que tem uma facilidade, entenda que isso precisa ser aperfeiçoado por meio do conhecimento. E se você não tem, se você pensa que não tem, por meio do conhecimento e do estudo, você vai ter. Então eu quero dizer logo aqui que
por meio do conhecimento e do estudo, a gente tem. Então, se você não tem ainda as habilidades, vamos lá, inteligência emocional, colaboração, a gente está vendo uma globalização mundial. O mundo se comunica de forma mais globalizada. Um depende do outro de forma muito mais instantânea. Então, colaboração. Nós temos também a facilidade em transitar pelos ambientes, que é uma forma muito adequada de você ter uma habilidade leve, porque a flexibilidade é isso. A gente tem uma flexibilidade. Onde eu vou entrar? Como eu me comporto naquele lugar? Como aquele lugar se comunica? Entende? Se eu vou para um restaurante X, eu quero atingir aquele público, como é que eu vou lá? Se eu vou para o político, por exemplo, se eu vou a um bairro que é mais carente, ou se eu vou atender autoridades internacionais, eu vou da mesma forma? Eu vou me comunicar da mesma forma? Qual é o conteúdo? Inclusive, tem até um presidente norte-americano. Mas eu pergunto que eu lhe faço nessa linha aí, se quando eu altero minha forma de comunicação, eu tô deixando de ser eu, não? Não, porque a autenticidade é algo que você garante a sua essência. Nesse ponto, eu falo o seguinte, eu continuo essa questão do presidente norte-americano, agora eu esqueci o nome dele, mas ele conta na biografia dele que todas as vezes que ele se encontrar com alguma autoridade ou que ele ia a algum lugar, ele estudava na noite anterior como era aquela autoridade ou como era aquele ambiente que ele ia estar, para justamente saber se comunicar naquele lugar. E eu acredito que a adaptação não é você deixar de ser quem você é. Você pode ser você com a sua característica, mas você precisa conhecer aquele ambiente, a não ser que seja intencional. Eu quero parecer ser diferente. Aí é a sua comunicação intencional de ser diferente. É porque, querendo ou não, pensando na parte hoje de internet, rede social, quando você é muito diferente, você se destaca, né? Isso. Então, é um formato de você conseguir chamar mais atenção Isso. e aí você passa a sua mensagem que você quer trazer. Isso também. Caleb, voltando um pouco para o começo da sua história, eu queria saber o que é que te levou a querer fazer e querer seguir esse caminho da comunicação. Porque tem vários caminhos de trabalho, de poder se desenvolver, mas por que você escolheu seguir esse caminho de trabalho? Qual é a sua história sobre isso? Aos meus 3 anos de idade, eu já atendia telefone lá em casa e eu era quase um telemarketing. Todas as amigas da minha mãe que ligavam para ela, eu ia lá e atendia e conversava com elas. E elas perguntavam quem era aquele que atendia o telefone. E era eu, minha mãe respondia. E desde criança sempre eu fui muito comunicativo, conversava, está nos grupos, me colocavam para apresentar trabalhos, também na igreja. Tive a oportunidade, quando eu fazia parte da denominação da Assembleia de Deus, fiz parte de escola dominical, então dava aulas, estava à frente de jovens, de adolescentes. E no trabalho, na Prefeitura Municipal de Petrolina, durante muitos anos também na educação, palestrando para pais, para outros professores, para pessoas que estavam nesse ramo da educação e atualmente na Câmara de Vereadores de Petrolina, no qual fico muito feliz em fazer parte. É uma casa que realmente tem crescido e se desenvolvido e vai crescer com mais parlamentares. E eu fico muito grato por estar ali. Lá dentro também tive a oportunidade, tenho a oportunidade de trabalhar com os parlamentares esse ponto da oratória e da comunicação. Por quê? Porque existe uma necessidade de direcionamento, sabe? Existe uma necessidade de saber se colocar no ambiente e com o público que o político quer alcançar, entende? Não existe o certo e nem o errado. Eu vou por essa linha. Não existe o certo nem errado. Eu quero fazer assim, ser assim. Beleza. Mas está sendo intencional? Está Entende? chegando ao objetivo que você quer alcançar? Isso. É isso que eu quero chegar. Você está fazendo isso de forma intencional? Se você pegar grandes comunicadores influencers da internet, eles possuem uma equipe que trabalha para eles de forma intencional. Para quando eles... aconteceu recentemente de uma grande influencer, não vou citar o nome, que ela foi para o Senado, foi para a Câmara de Deputados, e lá ela adotou
uma vestimenta, um comportamento mais adolescente. Já quando sai na vida real, do dia a dia, é um comportamento mais adulto. Isso tudo já é gerado com uma comunicação intencional, entende? Então a gente precisa definir isso. A minha comunicação está sendo intencional e eu via muito essa dificuldade. Eu quero me comunicar, eu quero falar isso, mas eu não sei como. Ou eu quero acessar tais lugares que eu não tenho acesso, mas eu também não sei como. E aí foi onde eu entrei, com toda a minha expertise, com o conhecimento que eu tenho, e acredito que vou aprender muito ainda. Estou aprendendo, todos os dias é um aprendizado novo. Estar aqui já é um aprendizado, então é estar aberto à transformação. Conhecimento e educação é transformação. Uma pergunta, pai. Já participou de algum podcast alguma vez? Eu participei de um podcast no Paraná. Meu tio, ele também tem um podcast lá. Parte da minha família é do Paraná, em Ponta Grossa. Inclusive, mando um abraço. Eles vão assistir também esse podcast lá. Meu pai é militar do Exército, oficial da reserva. E nós vivíamos transitando. Inclusive, isso me facilitou bastante. Eu acredito que me adaptar. Foi isso. Morei no Sul, morei no Centro-Oeste, morei no Nordeste. Precisei me adaptar a sotaques diferentes, a ambientes diferentes, culturas diferentes. Então, eu acredito que a comunicação é isso. A gente precisa se adaptar. Isso acaba que traz para você um repertório maior, né? Isso. Então, para cada pessoa vai ter a sua vivência de vida ali. E tudo que a gente vive, nada é desperdiçado desde que a gente saiba utilizar isso com bons olhos, né? Então, eu vejo que cabe muita gente olhar e saber aproveitar o que é que aconteceu com a gente. Então, no meu caso, em vez de eu ficar ruim com minha comunicação, com a minha língua presa e tudo, e me recuar, não. Deixa eu tentar trabalhar e melhorar isso para o que é o meu ponto negativo, quem sabe me tornar meu ponto positivo. E hoje, alguns amigos meus falam que realmente minha comunicação deu uma melhorada através da minha prática sobre isso. E eu vejo que se comunicar é uma habilidade que não começa com a fala, até porque eu aprendi também na minha infância, depois de vendo essa questão, que eu desde novo eu me comunicava, sem saber falar. Era chorando, era gritando, era pulando, era apontando. Então a gente não precisa estar falando verbalmente. A forma verbal é um formato de comunicação que a gente vem desenvolvendo. Mas todo momento que falta comunicação é o problema que a gente vive. Então, quando você vai para a parte de relacionamentos, o que é que as pessoas e as pesquisas falam, porque os casais terminam e tudo, não vou dizer que é top 1, mas sempre vai estar entre os cinco principais motivos a falta de comunicação do casal. Quando você vai para rompimentos empresariais, comunicação. Quando você vai para a questão de funcionário e patrão, então, você começa a observar que a comunicação ela afeta não só a questão da liderança de trabalho, mas afeta na sua casa, afeta na sua vida como um todo. Então, e comunicação, você pode ser até tímido na forma de falar, mas tem outros formatos, né? Que a gente pode estar trabalhando. Então, eu vejo que nesse ano 2026, a comunicação é uma coisa que a gente tem que estar, por ser um ano de eleição, por ser um ano de que a gente está vivendo um período histórico do Brasil, que se tu é esquerda e eu for direita, a gente não conversa mais, vice-versa. Isso. Então, por que a gente está tendo essa comunicação na nossa sociedade? O que é que a gente ganha quando meu primo, meu tio tem uma opinião diferente da minha e a gente não decide isso? Será que todo mundo não quer um Brasil melhor? Acho que todo mundo quer isso. Então, como é que a gente consegue ter um diálogo, de a gente estar comunicando e achando esse meio termo? Porque tudo piora quando não tem diálogo, seja família, seja trabalho, seja negócio. Então, o primeiro passo, e não sei se tu concorda comigo, seria reconhecer que tem um problema na falta de comunicação. Isso é um ponto-chave. Inclusive, dentro das minhas sessões, eu busco, nos 2 primeiros encontros, já fazer com que o mentorado ele consiga compreender as suas próprias dificuldades, porque eu não consigo trazer uma fórmula mágica para você se você não compreender o que precisa também de ajuda. Mas comunicação, nesse caso, que eu vejo político, Isso. todo mundo quer se falar, todo mundo quer mostrar o seu lado, todo mundo quer mostrar os seus pontos de vista sobre aquele momento, aquela opinião. Aí vem falar, é porque Lula fez isso, porque Bolsonaro é aquilo, porque Temer, porque...
sempre fica, e aí um fica debatendo com o outro como se fosse jogando um problema, como, o senhor fez isso, o senhor fez isso, e não tem aquele diálogo. Então, será que também é um problema a falta de ouvir, da habilidade de ouvir que a gente ainda não tem desenvolvido? Isso. Porque aí eu vejo que a gente quer falar muito, mas será que as pessoas querem ouvir? Como é que é essa habilidade de ouvinte? A oratória é o falar, mas a escutatória, ela é essencial e, se duvidar, ainda vem primeiro do que a oratória em qual ponto? Porque eu só consigo compreender e me comunicar a partir do momento que eu escuto, que eu compreendo o outro, que eu sei quais são os anseios e os desejos dos outros. Quando se fala em comportamentos e reações e pensamentos ideológicos, que é mais a política em si, eu vejo Aqui pode ser política, pode ser futebol também. futebol, religião, temas diferentes que geram realmente discórdia e pontos de vista opostos. Eu acredito que nós consigamos desenvolver mesmo a temperança e o equilíbrio. Isso é muito individual. Eu não tenho como dizer aqui para você, eu estaria até sendo irresponsável dizer algo que você tem que fazer assim, assim. Não, nesse ponto eu acredito que é um autoconhecimento, respeito acima de tudo e buscar mesmo entender. Se você tem um temperamento que seja um pouco mais caloroso, está em um ambiente onde as conversas e a comunicação está se tornando mais, está evoluindo para outro nível emocional, porque é onde entra, aí sai a razão e entra a emoção, é melhor você, se conhecendo, sair daquele ambiente, sair daquela discussão, porque não vai dar certo. Entende? Aí é onde entra razão, emoção. Como minha comunicação está nesses dois meios? Será que está no equilíbrio? Ou será que uma está pesando mais que a outra? Entendeu? Mas a habilidade de ouvir, assim como a comunicação, é uma habilidade que a gente aprende. Sim. Como é que a gente treina a ouvir? Existem diferentes técnicas de escutatória. Uma delas é você criar o raporte. O raporte tanto com a comunicação não verbal, que é pelos seus gestos, a forma como você senta, você olhar olho no olho, inclusive para você que está em casa, olhar diretamente, fixamente, deixar o celular de lado. Eu vou me comunicar com alguém, é uma questão de respeito, vou exercitar a escutatória. Hoje a gente tem que exercitar a escutatória, que é você parar, sentar, desligar as distrações e fazer com que o outro perceba que você está escutando. Entende? Sim, Eu acredito que... E criar um ambiente tranquilo, um ambiente agradável, um ambiente em que a conversa vai fluir com menos ruídos. Quanto menor ruído tiver no ambiente, como esse lugar aqui é um espaço maravilhoso, pense numa sala que tem uma acústica maravilhosa. Você que ainda não veio no Labuta, em breve você vai chegar aqui. Rapaz, se alguém tiver Isso interesse em mesmo. vir pro Labuta, rapaz, entre em contato com a gente que a gente Isso pode estar mesmo. conversando e quem sabe Isso mesmo. não possa acontecer, né? Conhecimento traz para cá também. Então, assim, é uma sala onde a conversa ela flui. Você sente a comunicação acontecer. Entendeu? Então é justamente a questão, pela conversa que a gente está tendo, da comunicação, da oratória, são habilidades que elas são... Não é só falar, é entender o momento, entender como você está, entender o local que você está, entender as suas vestes, sua leitura corporal. Então é um conjunto de coisas que tem. Então é meio complexo, rapaz, ou não? Como é que é isso? Como é que você vê isso? Toninho, ela não é complexo quando você começa a estudar e praticar. E isso vai se tornar natural. No início do estudo dessa área da comunicação, principalmente a não verbal e visual, que mexe muito com costumes, usos e costumes das pessoas, e no Brasil é muito eclético isso. Você tem costumes diferentes em várias partes do país. Aí a pessoa tem que ser bem aberta para mudanças. Mas caso contrário, vai ser algo bem, bem tranquilo. Você consegue, por meio de estudando os porquês. Eu gosto muito de estudar os porquês, os estudiosos, quem são os cientistas que estão por trás.
Amy Cuddy é uma psicóloga estadunidense que ela faz juntamente com a equipe, inclusive de Harvard, eles fizeram um estudo sobre os níveis de serotonina e também, perdão, de cortisol e dopamina na nossa saliva por meio só da nossa forma de se colocar no ambiente. E percebeu que o nível de cortisol em pessoas que estão mais curvadas, pessoas que, quando estão à frente de um problema, se fecham, é maior do que quando a pessoa se sente mais, quando se abre, se sente mais empoderada. Então, tudo isso está conectando. E principalmente na comunicação visual e não verbal, é um pouco mais trabalhoso, porque cada um precisa se identificar. Mas na verbal é mais tranquilo. Caleb, e quem quer lhe encontrar? Como é que o pessoal consegue lhe acessar? Como é que você trabalha hoje? É com mentoria individualizada? É com treinamentos em grupo? Como é que é a sua metodologia de estar fazendo esses treinamentos para as pessoas? Isso. O meu foco atualmente é refinamento da comunicação do líder por meio de uma consultoria e uma mentoria personalizadíssima. Trabalhamos com a nossa equipe em busca de desenvolver, Toninho, as habilidades que já possuem potencial, mas também aquelas que não existem ou que estão muito difíceis ainda de serem superadas. Por quê? Quando você tem algo mais específico, os resultados eles são mais rápidos. Entende? Vamos lá para a academia. Exemplo. Vou para a academia, não tenho um personal trainer específico para mim, vou treinar com algo mais geral. Isso é muito bom. Você vai para a academia, você está lá treinando. Você está fazendo sua parte. Mas eu pego vários treinos do YouTube ou pego no chat GPT, faço um treino no chat. Imagina. Agora, quando você contrata um personal trainer que ele vai e um nutricionista que são profissionais conectados a essa área, que vai transmitir uma dieta, vai colocar pesos específicos, exercícios específicos, você, em vez de demorar 2, 3 anos para alcançar um resultado naquela área que você queria, você vai alcançar em 6 meses ou até mesmo em 1 ano. Então é a velocidade. Além do fato de talvez não se lesionar. Isso, que é outra situação. E eu acho que o paralelo que a gente pode fazer, que nesse caso, nesse exemplo da academia, seria o cara vai malhar lá e tal. Se eu for sozinho, eu posso me machucar, eu posso fazer exercício errado, posso botar uma carga a mais, posso compensar, talvez se eu usar um chat GPT, eu posso fazer um treino que minha musculatura não está pronta para isso. E aí eu posso me lesionar. Já na área da comunicação, a gente se comunicar sem uma estratégia, sem um direcionamento, pode fazer com que a nossa reputação seja abalada. Isso. Então eu vejo que é um paralelo que a gente pode fazer em relação a tentar se comunicar sem um planejamento. Isso. E sem alguém que vai estar do seu lado, entendeu? Alguém que vai estar acompanhando a sua evolução. Certo. E pro pessoal que queira lhe encontrar, rapaz, como é que a gente pode estar lhe encontrando nas redes sociais? Isso. Só acessar o meu Instagram lá, @calebsantos.c, e vai ficar também aqui na descrição se for possível. Sim. Tem também meu LinkedIn, pode mandar mensagem. Estou organizando outras mídias que vão, para esse ano 2026, sair. Vai ser muito bom aí, vai ter outras formas de contatos. E eu quero mesmo que o conhecimento chegue a pessoas, assim como o Labuta está fazendo aqui. A gente traz pessoas qualificadas, pessoas que trazem conhecimento, que querem mudança. A gente não quer mais aquela mesmice. Sim. Caleb, se for do LinkedIn, rapaz, falando da nossa região, do Vale de São Francisco, você acredita que o LinkedIn seja uma ferramenta importante para o Vale de São Francisco, para as pessoas estarem utilizando, seja para recrutamento, seja para estar lá como profissional? Como é que você enxerga o LinkedIn hoje? Você quer a realidade? Sim. Não. Petrolina, região do Vale de São Francisco, ela não utiliza o LinkedIn da forma como a essência da plataforma existe e poderia ter sido utilizada. Em outras cidades como São Paulo, o LinkedIn é uma plataforma muito usada. Infelizmente, aqui na nossa região não é muito utilizada, as pessoas não fazem muito esse uso. Eu vejo que é uma plataforma excelente de recrutamento, seleção de candidatos, porque você lá tem todo o histórico, a carreira, você tem como entrar em contato com a pessoa, você tem como acompanhar, é uma rede profissional, um Instagram profissional, como se fosse assim, só que bem mais refinado, mais profissional.
Então eu vejo que, no meu caso, como eu converso com vários empresários de outros estados, eles me orientaram, alguns mentores também já me orientaram a respeito de alimentar o LinkedIn, porque alguns uma empresários porta, né? isso, de outros países, eles falam, eles não perguntam, me dê seu currículo, eu quero ver seus diplomas, eu quero ver, me passa seu LinkedIn. Então, eu não posso ficar restrito só ao que acontece na minha cidade. Então, a gente precisa ampliar. Se eu for viajar para São Paulo ou para um país que eles utilizem mais, aí eu tenho que estar pronto. Então, assim, para quem tem interesse em sair do Vale, procurando outras oportunidades específicas, ou até dependendo ao próprio Vale de São Francisco, é interessante estar se inscrevendo, estar fazendo o LinkedIn, que é uma rede social um pouco diferente. É uma rede social que eu estou começando a trabalhar nesse ano de 26 também, porque eu vejo que é um público mais fechado e é um público que tá falando mais de coisas boas, de futuro, de progresso, que business. É o que eu... De business. Isso mas não só business, mas de negócios, de tecnologia, ciências, coisas que trazem para o futuro, né? Isso. Caleb, puxando para nossos finalmente, cara, queria saber, quer deixar recado para alguém? Alguma comunicação? Não, desculpa. A gente tem a questão daquele quadro, né, rapaz, do Labuta, né? A gente tá com um quadro aqui que a gente quer entender dos nossos convidados o que é o Labuta. Eu não estou falando em relação ao Labuta Podcast, mas é a expressão Labuta, ao trabalho. Então, Caleb, para você, o que é uma Labuta? O que é Labuta para você? Toninho, assim que a gente começou as conversas, a gente teve nossas conversas bem simplificadas e você falou do Labuta e eu pensei, eu parei, o que significa Labuta? Do termo técnico, primeiro eu vou trazer o termo técnico para trazer depois o que significa para mim. Para você também que não sabe ou talvez tenha curiosidade, o verbo ele é derivado do verbo latim labor, que em cruzamento com o português luta se transformou labutar, que é trabalhar. E dentro dessa descrição, para mim, eu acredito que o labuta significa dedicação e esforço. Dedicação, esforço, algo que a gente precisa colocar empenho e força para fazer. Porque sem esforço e dedicação, em nenhuma área da nossa vida, a gente vai obter sucesso. Então, para mim, o Labuta é isso. O Labuta é dedicação e esforço. Porque eu tenho acompanhado também o esforço desse jovem empreendedor aqui em colocar esse podcast para funcionar e outras plataformas que vão surgir e realmente é muito empenho, muita dedicação. Vamos embora para a Labuta, né? Para muita dedicação e lutas. Caleb, muito obrigado. Quer deixar recado para alguém, as suas redes sociais? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer novamente, agradecer a Deus, aos meus familiares, à minha equipe que está aqui, a equipe de Toninho, que também dá todo esse suporte. Agradeço imensamente a todos aqueles que fazem parte da minha vida e da minha trajetória. E eu quero deixar aqui um versículo bíblico que está escrito em Provérbios 4:7, que foi Salomão, conhecido como uma das referências de sabedoria de todos os tempos. E ele disse o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Eu gosto muito desse provérbio porque ele poderia ter dito o seguinte: faz grandes compras de várias terras. Naquela época ele era muito rico, tinha muitas posses, tinha muitas riquezas. Mas ele disse o seguinte: olha, investe tudo que você tem em conhecimento. Traduzindo, investe aquilo que você tem em conhecimento, para que você tenha a sabedoria e adquire o entendimento. Então eu acredito que seja basicamente isso, que 2026, eu, você e você que está em casa ou no carro, onde você estiver agora, possa investir tempo em conhecimento, em sabedoria, investir recursos também, para que você tenha mais entendimento sobre as coisas e venha ter mais facilidade na sua vida, que esse é o nosso propósito. Caleb, muito obrigado por ter aceitado participar aqui e ter sido nosso primeiro convidado desse ano. E antes de finalizar, preciso falar dos nossos patrocinadores. Se você que está em casa, rapaz, tem interesse de fazer uma gravação de um podcast ou alguma gravação de conteúdo profissional, entre em contato com a Nexus Studios.
vai estar aparecendo o nosso QR Code. Já se você que é empreendedor ou meu amigo construtor, engenheiro civil ou da área do ramo da construção civil, está com algum problema na geração e gestão dos seus resíduos, entre em contato com a Rexcível. Vai estar aparecendo o nosso QR Code na tela também. Temos a EBS, uma empresa especializada em projetos em soluções ambientais. Você vai empreender ou tem algum problema ambiental no seu trabalho, na sua fazenda e quer resolver? Entre em contato com a EBS, que tem uma equipe especializada técnica para atender suas demandas. E também temos a seguradora Adalmi Seguros. É bom, o seguro morre de velho, mas é bom você estar segurado para qualquer problema. Quer fazer o seu seguro? Entre em contato com a Adalmi Seguros. Caleb, muito obrigado. Por ter participado aqui novamente. Pessoal da equipe, muito obrigado. Feliz ano novo. Simbora para a labuta que tem muita coisa. Você que está em casa até agora, não deixa de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal e ativar o nosso sininho e compartilhar esse episódio para quem precisa ouvir esse papo sobre comunicação e desenvolvimento pessoal para o ano 2026. Um forte abraço. Se Deus quiser, até semana que vem. Valeu!